Então seja bem-vindo a mais um Think Tank. O Think Tank, como já deve saber, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal da atualidade económica e política. Ora, semanalmente também estão comigo 3 pessoas. Normalmente o Joaquim Aguiar, o Jorge Marrão, a que se juntou há pouco tempo o Carlos Albuquerque. Bom, eu tenho uma surpresa para si hoje desagradável, é que só está aqui o Carlos Albuquerque. O Jorge Marrão está em viagem, precisamente neste momento, e portanto não pode participar nem sequer à distância. E o Joaquim Aguiar teve um pequeno procedimento cirúrgico e portanto não pode estar connosco aqui hoje. Mas o Carlos e eu temos aqui assuntos suficientes para manter ocupado durante a próxima hora, já vai perceber porquê. Bom, mas antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias. A principal é com a Prozis, depois temos mais outra com o Belt Seguros e ainda temos neste programa ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Bom, agora sim, Carlos, hoje tenho que começar por ti e vou terminar contigo também. Bom, temos aqui várias matérias em agenda, mas há uma que nós gostávamos de comentar, que foi a entrevista que o Pedro Brinca, o professor Pedro Brinca, da Nova School of Economics, deu aqui ao canal A Cor do Dinheiro sobre a reforma do IRC. Tu gostaste muito da entrevista e tens aqui alguns pontos para acrescentar. Vamos lá, isso. Pois, boa tarde a todos. Efetivamente gostei muito da entrevista. Acho que o trabalho é um ótimo trabalho. É um trabalho que nos diz, em termos de um estudo feito de uma forma muito, eu diria que cientificamente muito profunda, aquilo que são muitas vezes conclusões empíricas que nós tiramos, aquilo que são muitas vezes conclusões que até que retiramos de outros países, onde Sim. verificamos que taxas de IRC mais baixas funcionam, ou pelo menos esses países crescem mais do que o nosso. Muitas vezes nós não conseguimos imediatamente fazer esta relação direta. Sabemos que há uma correlação, mas a correlação não significa necessariamente que há uma relação de causa e efeito, mas neste caso o que o estudo diz é que há uma relação de causa e efeito, ou seja, reduzindo o IRC, disso resulta um aumento razoável, significativo, num conjunto de variáveis nacionais, nomeadamente o PIB. Não é só investimento. Não. E não é só investimento. Não. O estudo diz-nos que aumenta o PIB, até cria melhores condições salariais Sim. para os empregados, cria melhores condições para a inovação e para a atração de empresas e, acima de tudo, e no meio disto tudo, em termos gerais, cria uma melhor situação social pelos impactos positivos que tem no próprio consumo, no rendimento disponível das pessoas, quer pela via dos lucros, quer pela via dos salários, e acima de tudo o estudo diz-nos uma coisa que é: Portugal neste momento é um país que não é competitivo do ponto de vista fiscal com os outros países, digamos, que são nossos concorrentes internacionalmente, porque hoje a economia vive a nossa economia, sendo uma economia aberta, vive num universo concorrencial com outras entidades. O estudo diz uma coisa interessante, diz que Portugal nos últimos 10 ou 15 anos a tendência mundial tem sido de redução do IRC e Portugal é dos poucos países, talvez são 2 ou 3, que não acompanharam essa tendência. Ao contrário, Portugal não tem acompanhado a tendência. Para as pessoas terem uma ideia, há cerca de 20 anos nós estávamos praticamente alinhados com outros países em matéria de IRC. O que é que aconteceu entretanto? Nós aumentámos ligeiramente e os outros baixaram. Os outros baixaram. E baixaram significativamente. E já não é só a Irlanda. Não, é em geral. A tendência é geral. O estudo, aliás, diz que não há nenhuma evidência que mostre que essa tendência se vai alterar no futuro e, portanto, no futuro teremos ou continuaremos a ter uma tendência internacional de redução do IRC. Diz que o IRC é um imposto que distorce, no fundo, as relações de competitividade internacional. E depois há um outro aspecto que, aliás, na própria entrevista que fizeste com o Pedro Brinca, só um parênteses, o Pedro Brinca, além do mais, escreve connosco no Negócios. É verdade, ele faz parte da equipa da Mão Visível. Da equipa da Mão Visível no Negócios, e ele foi o coordenador do trabalho. O trabalho não foi ele que fez, ele foi o coordenador, mas necessariamente foi ele que seguramente deu aqui as orientações principais, que é o tema também da estabilidade legislativa, da estabilidade fiscal. São 1.350 alterações ao IRC em 30 anos. Em 30 anos. Que coisa inédita. Isso tem 2 consequências do ponto de vista só fiscal extremamente importantes. A primeira é a instabilidade e a incerteza, que nenhum investidor gosta dessa incerteza. Ninguém sabe, nenhum investidor internacional que queira, por exemplo, abrir uma empresa em Portugal, olha para o quadro fiscal atual, não sabe se será o quadro fiscal daqui a 1, 2 ou 3 anos. E além do mais, gera custos
que são os custos de ajustamento permanentes. Não é fácil nas empresas, com tudo aquilo que são os seus custos administrativos, cada ano estarem a alterar os procedimentos, estarem a alterar softwares, tudo isso, de forma a ajustar isso. Portanto, o estudo o que diz é muito simplesmente isto. A redução significativa do IRC tem impactos significativos na sociedade. A redução do IRC tem impactos nas empresas, na inovação, nos salários, no rendimento disponível. Carlos, agora deixa-me só sublinhar aqui um ponto, porque eu lembro de ter falado com ele sobre isto na entrevista, e normalmente é um tabu, sobretudo da zona da malta de esquerda, porque quando alguém propõe baixa do IRC, a conversa de partidos como o PCP, o Bloco de Esquerda é pois os lucros superiores vão ser empochados pelos capitalistas, pelos empresários, não sei quantos. O Pedro Brinca mostrou como é que isto é uma conversa totalmente falsa. Exatamente. Porque se tu fores ver, 50% do valor criado já é salários hoje em dia. Portanto, isto tem um efeito imediato nos salários. Desmente outro mito da esquerda. Desmente completamente. E, portanto, além destes aspectos de que falei, há um outro aspecto que o estudo também diz, que é o tema o tema da receita fiscal. O estudo diz que essa redução no IRC não é imediatamente compensada pelo aumento equivalente no próprio IRC. Tem essa honestidade intelectual. Tem essa honestidade. Normalmente a malta tem mania de dizer que isto depois é compensado pela subida do consumo. Não é? Mas essa conversa que normalmente é compensada é uma conversa muito de partido político. Muito de partido político. E o estudo diz claramente isso. Esta, em teoria, com base nos pressupostos, com base nos modelos matemáticos que utilizamos, e é importante ter presente, o estudo é feito com base em modelos matemáticos testados, provados, cientificamente corretos, mas são modelos matemáticos. Sim. Diz que a receita do IRC não é imediatamente compensada e, portanto, terá que haver algum nível de compensação. Aliás, as coisas curiosas sugere que a compensação seja feita eventualmente uma pequena parte, e a compensação é relativamente reduzida face àquilo que é a cobrança de impostos, pelo aumento eventual nos impostos sobre o consumo. E diz, no entanto, uma coisa curiosa, que o maior potencial seria eventualmente numa redução da despesa, e ainda mais, o que, segundo o estudo, é do ponto de vista social, se calhar um pouco perverso, na redução das transferências e na redução da despesa social. Mas, enfim, este foi o tema que foi utilizado, este foi o tema que foi puxado nas grandes discussões, até nas televisões, tudo isso. A questão era sempre, reduzindo o IRC, depois há um déficit no Estado. Reduzindo o IRC, há um problema nas contas públicas. O problema deste estudo, as grandes questões deste estudo, não são as contas públicas, são os seus impactos na sociedade. As contas são os seus impactos, os benefícios que traz a médio e longo prazo, em termos sociais. E em termos sociais é tudo aquilo que nós falámos há pouco. Se há alguma redução, se há alguma questão com as contas públicas, é completamente diferente. Terá que ser encontrada alguma forma. Uma forma de encontrar será, por exemplo, considerar que essa redução nas contas na receita pública é um investimento. Que, aliás, se olharmos para as nossas contas públicas, o investimento é uma parte ínfima das nossas despesas. Nos últimos anos são 4 a 5% das despesas públicas. O que não chega. Não chega. E isto nem para repor a capacidade instalada. Exatamente. E isto na prática, se nós dissermos que uma medida desta natureza pode gerar algum custo adicional em termos de receita não cobrada, isto é um investimento, tendo presente aquilo que são as conclusões do próprio estudo. Mas eu gostava de ir um pouco mais longe, porque isto traz, e mesmo a discussão traz, questões, e já vou também às questões das grandes empresas, que acho que é relevante. Aliás, há um livro interessante que diz Big is Beautiful. Eu tenho esse livro, por acaso, tem vários anos, nós usamos estamos sempre com a lógica do Small is Beautiful. Das PME e não sei o livro diz Big is Beautiful, e eu já explico porquê. Mas o trabalho tem a possibilidade, tem a capacidade de nos trazer para outras questões. Por exemplo, a política versus a técnica. A governação do país é um tema político ou é um tema técnico? Este estudo é um estudo político ou técnico? É necessariamente técnico. Mas tem uma vantagem, Carlos, é que, não sei se tu concordas com isso, que é
é uma base científica agora para se tomar decisões. Exatamente. Não é? Mas essa é a vantagem dos estudos. Pois. Mas o estudo não é a decisão. Exatamente. O estudo não é a decisão. A decisão tem que ser política. E o estudo aponta, com base num conjunto de pressupostos, o estudo não é. Eu já disse aqui uma vez e vou voltar a dizer. Aquele provérbio que eu costumo dizer que é chinês, não sei se é, se não é, mas não faz mal, que é: se pensares no futuro, o futuro vem. Se não pensares no futuro, o futuro vem na mesma. E, portanto, o que é que este estudo faz? Pensa no futuro. Agora, o estudo faz um conjunto de previsões e faz um conjunto de estimativas com base em modelos matemáticos. As sociedades não são matemáticas. Mas é extremamente importante para tomar decisões políticas e para ver aquilo que são, na prática, potenciais orientações no futuro. Agora, as decisões são políticas. Nomeadamente a decisão sobre aquela que falámos há pouco, sobre se, por exemplo, numa baixa do IRC significativa, se vai ou não compensar os gastos públicos com despesa pública, reduzindo despesa pública. E volto a dizer, já falaste nisso várias vezes, a nossa despesa pública são 112, 113 estimado para este, 100 e tal, 112, Para este ano, 124 mil milhões, eram 112 ano passado, há um crescimento de 7 ou 8%, 124 mil milhões. O IRC são 8 mil milhões. E em 2015 era 83.600 Eu por acaso tinha aqui os dados, era a volta disso. Ou seja, o IRC são 8 mil milhões em 124 mil milhões. 8,7 mil milhões, mais coisa, menos coisa. Previsto para este ano. Previsto para este ano. Quase Ou seja, 8 mil milhões. Uma redução do IRC, por exemplo, de 20% do IRC, 2 mil milhões, é 1, qualquer coisa por cento do PIB, da receita pública. Não, isso encaixa-se facilmente. E sendo 1, qualquer coisa por cento da receita pública, é 0,5% do PIB, não chega a 0,5% do PIB. Agora, essa decisão é política. Sim. É uma decisão política, não é técnica. O estudo dá orientações, o estudo dá conclusões, mas a decisão é política. E as decisões governamentais são orientadas por princípios políticos. Sim. São orientadas por... Mas tem que ser, não é? Porque a decisão é política. A decisão é política. E aqui, por exemplo, o tema da política versus a técnica. Uma das questões que o estudo levanta é o tema da tributação do IRC não ser proporcional, como de algum modo é indiciado, em todos os países é assim, ou seja, proporcional o que é que significa? Significa uma taxa, 10%, por exemplo, quem ganha 100 paga 10, quem ganha 1000 paga 100, quem ganha 50 mil paga 5 mil. Isto é proporcional porque a taxa é sempre a mesma, ao contrário da taxa do IRS, que é progressiva, vai subindo. A lógica mundial, a lógica internacional é a taxa do IRC ser proporcional. Ser a mesma taxa, paga mais quem é. Em Portugal temos uma taxa, o IRC é progressivo. Ou seja, as empresas... aquela invenção de derrama estadual. Com derramas, com tudo isso, as empresas pagam mais. As empresas pagam, as maiores empresas pagam mais. Mas curioso, nunca ninguém suscitou a constitucionalidade desta norma. Aparentemente parece inconstitucional, aparentemente há quem refira a isso. Mas enfim, é progressiva. Só por curiosidade. E estamos sempre neste domínio, das grandes empresas, dos grandes lucros, etc., tudo isso, como se isso fosse nefasto ao país, como se as grandes empresas fossem nefastas ao país. Nós temos em Portugal, são dados de 2022 que eu obtive no Pordata da Fundação Manuel dos Santos, nós temos 1.453.000 empresas, das quais grandes são 1.500, 0,08%. Por exemplo, a Alemanha tem 3% de grandes empresas. Quando se diz que em Portugal mais de 90% são PMEs, é em todo o mundo assim. É verdade. O país ter uma... A questão nem está aí. A questão está, nós temos que ter mais empresas grandes. Exato, a questão está... E as empresas grandes nunca serão 10% das empresas, exatamente. Serão 3, 4... Se tivéssemos 3% das empresas grandes, o país estava completamente diferente. Nós temos 0,08% das nossas empresas estão grandes. 0,08%. Amanhã são 3%. E curiosamente, esses 0,08% das empresas têm 21% dos trabalhadores. 21% dos trabalhadores. O investimento por empresa, em todas as outras, em média, é 12 mil euros por ano. Muitas vezes é metade de um carro. Um carro pequenino ou metade de um carro. As empresas grandes, em média, têm quase 7 milhões de euros de investimento por ano. Aí vê-se a diferença. É uma coisa um bocadinho diferente. Mas vemos um indicador ainda mais interessante. Os gastos por trabalhador, incluindo encargos sociais,
são dados de 2022. Das grandes empresas são 28 mil euros por ano, por trabalhador. Nas pequenas empresas são 14. Nas pequenas e médias empresas é metade. Ou seja, um trabalhador, em média, numa grande empresa, ganha o dobro da média de um trabalhador nas pequenas e médias empresas. Em média. São médias, claro. Haverá pequenas e médias empresas tecnológicas que têm... Isso diz tudo. Mas quer dizer... efetivamente, as grandes empresas criam um valor estupidamente elevado na sociedade. E são muitas vezes também elas que puxam toda a sociedade em termos de criação de pequenas e médias empresas, que depois prestam serviço às grandes empresas. Portanto, aqui, honestamente, big is beautiful. E quando estamos permanentemente a criticar as grandes empresas com o lucro, não sei o quê, isso é uma crítica puramente marxista. E demagógica. É puramente marxista. É a mentalidade marxista que continua a favorecer as micro, pequenas e médias empresas. As microempresas têm 93% das empresas em Portugal têm menos de 10 trabalhadores. Eu não conheço nenhum trabalhador que escolha estar numa pequena e média empresa em vez de estar numa grande empresa. Isto é a prova de que as grandes empresas criam... E vamos lá ver, estamos aqui a falar em gatos com o pessoal e não falamos em tudo o resto, apoios sociais que as empresas grandes dão aos trabalhadores, desde cantinas, algumas delas com apoio à natalidade e tudo isso, seguros, tudo isso. E, portanto, nós precisamos necessariamente em Portugal de grandes empresas. O que é que as políticas de esquerda fazem? Penalizar as grandes empresas. E há aqui um outro fator ainda adicional, e é a tal lógica já mais à frente gostaria de falar sobre isso. É a capacidade que as empresas têm de transmitir para os consumidores os impostos que pagam. E eu trabalhei numa empresa alemã há muitos anos atrás e as instruções que tínhamos sempre da casa-mãe eram sempre muito simples. Vocês pagam até ao último tostão todos os impostos do país, mas o vosso resultado líquido tem que ter tantos por cento do capital. Passam aquilo para o portanto, consumidor. Qual é a lógica? Pagam mais impostos, tem que passar isso para quem tem que pagar para os consumidores. E, portanto, as grandes empresas têm essa capacidade. Sim. Até porque têm um conjunto de produtos que as pequenas empresas não conseguem ter. E, portanto, quando tributamos mais as grandes empresas, isto são efeitos indiretos não imediatos, mas mediatos, que ninguém vê, ou que os governos gostam muito de não ver. Vai logo ao consumidor. Que é, as grandes empresas pagam mais impostos, os seus produtos são mais caros. E quem paga os impostos no final do dia é quem consome aqueles produtos. Mas isto quer dizer, esta implicação política de tributação maior das grandes empresas e é claramente socialista. Esta é quase comunista. É a igualdade levada ao extremo. Os grandes capitalistas, os grandes lucros, faz parte da sociedade. Se nós temos que ter uma opção entre qual é o modelo social que queremos, ou um modelo capitalista ou um modelo socialista. Sim. Não podemos estar aqui permanentemente a dizer que somos um país capitalista com a introdução permanente de medidas socialistas. O desenvolvimento não é um jogo de soma zero. Isto é o que a esquerda vê. O que é um jogo de soma zero, para as pessoas perceberem, é o jogo em que o que ganham uns perdem os outros. E o que a esquerda diz é sempre isto. O que ganham os ricos perdem os pobres. Os ricos enriquecem explorando os pobres. É mentira. Um país desenvolve-se, ganham todos. Há uns que ganham mais que outros. Naturalmente. Mas é a vida. Mas não é só a vida, Camilo. É pelo facto de haver uns que ganham mais que outros que o mundo se desenvolve. Sim. Não é uma questão de ser a vida. Isto não é... Ou seja, o facto de haver uns que ganham mais que outros é o que leva à inovação, é o que leva à criatividade, é o que leva ao empreendedorismo, é o que leva à tomada de risco. Carlos, eu digo que é a vida por uma razão muito simples. Toda a gente de esquerda que eu conheço tem a mania que temos de ser todos iguais. Não temos nada que ser todos iguais. Não. Temos é que ter um mínimo de subsistência e quem vive bem. O resto, a partir daí, os melhores vão ter que ser o rendimento superior aos outros. O resto é conversa. Exatamente. Aliás, é uma das leis da justiça que se fala também essa. Se todos ficamos melhor, ainda que uns fiquem melhor que os outros,
A justiça distributiva mantém-se. Claro. E isto leva-me às vezes a pensar naquele livro do Max Weber, do o protestantismo e o espírito capitalista, o capitalismo e como é que é o protestantismo e o espírito capitalista, ou o espírito protestante e o capitalismo, e depois há um que é eu sou católico. Eu também. Tu também és. Mas às vezes eu penso que efetivamente, digamos, a forma como a lógica protestante e judaica tem mais sentido nesse aspecto que a lógica católica. É uma coisa que eu não deixo de pensar. Não, que a lógica protestante, que valoriza de algum modo, até no espírito da predestinação, valoriza de algum modo o sucesso individual. Exatamente. Leva a que as sociedades vejam o sucesso individual como uma forma de valorização pessoal. É o objetivo, o grande objetivo da vida. É evidente, dentro de princípios éticos, responsáveis e justos. Não estamos a falar no enriquecimento ilícito, não estamos a falar em enriquecimento de forma que seja ilícita. Ao contrário do catolicismo, não é ao contrário, mas o catolicismo está permanentemente a valorizar, a desvalorizar a riqueza. Aliás, até princípios do século XIX, XX, os juros ainda eram para a Igreja Católica usura e pecado. Usura e pecado. E isto continua a influenciar o espírito dos católicos, que é o receio de medidas que possam pôr em causa, que favoreçam os ricos em função dos pobres. A coesão do tecido social. Mas a coesão do tecido social dá-se pelo desenvolvimento. Mas é aí que eu acho que está errado. Desenvolvimento. E este é um aspecto fundamental. E este estudo também nos traz aqui. Sim. Quando o estudo diz estamos a desfavorecer as grandes empresas, quando são elas que são enormíssimos instrumentos de criação de riqueza para todos. Para todos, não é aquela lógica só. Tem muito mais questões, mas este estudo é muito importante também a este nível. Pois, nós quisemos fazer justiça ao estudo que a Comissão fez, que a Fundação fez, coordenada pelo Pedro Bringa, precisamente por estes aspectos que o Carlos Albuquerque teve aqui a referir. Carlos, mas temos aqui mais matérias na agenda e uma delas, são as alterações que o Governo decidiu em matéria de habitação. Ou seja, a sensação que se está, acumulando as medidas tomadas há 2 semanas com as tomadas esta semana, que o Governo atirou literalmente para o caixote do lixo o pacote mais habitação e fez bem. Eu acho que estamos a falar basicamente no mesmo. Eu li aqui há dias que a boa economia, a má economia, é aquela que apenas olha para as consequências imediatas de qualquer norma. A boa economia é aquela que olha para as consequências mais de longo prazo e mais imediatas. A má economia é aquela que olha apenas para o impacto em alguns grupos. A boa economia é aquela que olha para o impacto global na sociedade. As medidas que foram revogadas ontem, nomeadamente o arrendamento coercivo, a contribuição extraordinária sobre o alojamento local, a questão dos mais-valias, etc. Vamos pegar no arrendamento coercivo. O arrendamento coercivo é uma medida que tem propagandisticamente um efeito imediato. Acaba por não ter, porque tenho dúvidas que alguém faça uma coisa dessas. Mas na prática só é decidida porque não vê mais do que aquilo que está aqui a 3 metros de distância. Porque isto tem um efeito imediato, não imediato, mas imediato, que é no fundo parar com o investimento no imobiliário. Obviamente. O Samuelson, o célebre livro do Samuelson, que foi a Bíblia de Economia para milhões de economistas no mundo todo, dizia alguns que há 2 formas de destruir uma cidade. É uma guerra, necessariamente, sim. E outra é o congelamento de rendas. A fixação das rendas. Sim. E isto aqui explica tudo. Ou seja, fixar as rendas é muito bom, as pessoas adoram, imediatamente tem vantagem. Cara, deixa-me contar às pessoas uma história que se passou comigo no final dos anos 90, por aí. Nós íamos ter uma conferência que reunia grandes economistas internacionais em Portugal. E o professor de Economia em Portugal que tinha organizado a conferência, uma das pessoas foi buscar um desses economistas ao aeroporto. Por acaso era professor de Economia nos Estados Unidos. Já não me recordo qual era a universidade. E então, do aeroporto da Portela até à cidade, eles vinham a conversar e ele olhava pela janela e ao fim de 10 minutos dizia assim: vocês tiveram um problema de congelamento de rendas.
Foi a primeira coisa que ele disse ao ver Lisboa. E diz: olha, sabe que nós cometemos esse erro em Nova Iorque nos anos 70. E descobrimos que íamos chegar com uma cidade em pedaços. Imediatamente. Que é aquilo que vocês têm. Imediatamente. Mas eu tenho um exemplo muito concreto. Os meus pais faleceram ano passado, há 2 anos. Já com a minha idade, meu pai faleceu já com mais de 100 anos, o que foi uma coisa ótima do ponto de vista familiar. Mas moravam ali próximo da Sé. Sim. Toda a zona da Alfama, desde ali para baixo, com uma velocidade louca, foi reconstruída devido ao descongelamento de rendas e ao alojamento local. Claro. Dir-se-á, as pessoas tradicionais que lá moravam deixaram e as famílias deixaram de lá viver, se calhar. Mas as casas antigas não tinham condições para as pessoas lá viverem. E é preciso dizer isso. As casas antigas onde moravam os pais e os avós não tinham condições para as pessoas lá viver. Não vale a pena pensarmos que naquelas casas degradadas os filhos iriam viver bem. Não viviam, não tinham casas de banho, não tinham chuveiro, não tinham um sítio para... Casas não eram climatizadas. Não tinham nada. Quase não tinham cozinha. Não tinham quase cozinha. As pessoas até, muitas vezes até estavam na rua. É ótimo do ponto de vista... É um folclore de convívio social. É um folclore que toda esta esquerda caviar adora. Ver as pessoas na rua a dançarem, a falar, a assar sardinhas. Mas não é uma realidade para as pessoas poderem viver decentemente. Portanto, toda a Alfama, uma grande parte da Alfama, foi completamente reconstruída. Completamente reconstruída. E hoje tem evidentemente não está acessível a toda a gente. Não está acessível a toda a gente. Eu, quando casei, fui morar para a Rinchoa, depois consegui aproximar-me de Lisboa. E estas medidas que o Governo revogou, fez muito bem, porque são medidas que têm impacto propagandístico de curto prazo, mas têm um impacto nefasto, negativo, a longo prazo. Na confiança dos investidores. Na confiança dos investidores. Ninguém vai investir em habitação sabendo que pode correr o risco de o obrigarem a arrendar de casa. Exatamente. E não são medidas que resolvam nada. Não era... Porque, além do mais, o arrendamento coercivo, eu acho que, até enquanto a lei esteve em vigor, acho que não houve nenhum. E tenho dúvidas que alguma coisa acontecesse. Portanto, mas agora deixa-me dizer, para as pessoas perceberem o impacto destas coisas, Carlos, vou contar aqui uma história que eu soube há poucas semanas. E isto é um facto. Na semana em que o Governo anunciou o pacote mais habitação, havia investidores internacionais que estavam em Portugal a negociar a compra de centenas de fogos, investimentos de várias centenas de milhões de euros, do segmento médio para baixo, para fazer arrendamento. Ou seja, os fundos, era um fundo em causa, queria comprar casas do segmento médio para baixo para fazer arrendamento. Certo. E arrendamento de um segmento que mais precisava. Ora bem, quando conheceram as medidas, particularmente esta do arrendamento coercivo, fecharam a mala e foram-se embora. Portanto, isto que estás a dizer em relação à confiança dos investidores é crucial. Qual é a grande questão daquilo que eu estou a dizer? Estas meias verdades que são ditas por quem quer impor este tipo de normas são mais facilmente aceites e são mais facilmente recebidas pela população do que depois a contestação com a verdade total. Porque é mais complexa, porque é mais difícil. E uma coisa é alguém dizer, implementar o arrendamento coercivo, porque com isto vamos disponibilizar não sei quantos milhares de casas. Não é verdade. E alguém diz, não, isso... E portanto parece que a curto prazo isto vai acontecer. Mas depois é muito mais complexo explicar que isso não é verdade, porque não vai acontecer, porque a médio prazo... Ou seja, a contra-explicação total e racional é muito mais difícil de chegar às populações do que a meia-verdade inicial. Até porque há partidos que fazem depois da política o bicho-papão, que é, olha, vão fazer isto, é uma desgraça para aquela classe. São as falácias permanentes da economia, falácias das pessoas que na prática falam em meias-verdades, ponto final. E como tens má literacia financeira em Portugal, as pessoas comem isto. E falam outra coisa, só falam o nome dos grupos beneficiados. Porque estas falácias beneficiam grupos. Voltamos ao tema, por exemplo, das autoestradas. Quer dizer, que é uma falácia total dizer que baixamos autoestradas, o custo, quando isto só vai acontecer se o orçamento for aprovado em janeiro. E isto não foi dito com clareza. Segundo, pode-se dizer vai beneficiar as populações daquela zona, mas quem vai pagar são todos os outros. Claro. De cada vez que se aumenta, e isto é um aspecto importante, eu gostava de... Isto é um som de debate, mas é verdade. Cada investimento público, cada despesa pública é um imposto. Não vale a pena pensar, mesmo que seja financiado com dívida, é um imposto de futuro. Claro. Portanto,
Temos que pensar sempre que cada investimento público, cada despesa pública é um imposto sobre todos nós. A mais curto prazo, mais imediatamente, ou se for financiado com a dívida pública, é um investimento a prazo. E, portanto, estas medidas são a prazo, são medidas completamente mas positivas. Isso entronca noutra coisa que tu querias falar hoje, que é qual é o custo das medidas estruturais? Porque esta é uma medida estrutural. Não é? Ou seja, os governos têm receio de tomar as medidas porquê? Porque provoca agitação social, porque provoca contestação social, ou há outro aqui efeito que é a perda de votos? Também já lá vamos, mas deixa-me só dizer uma coisa sobre isto. A habitação, estudar a habitação, pensar na habitação, é pensar no território. Não é só pensar em casas a mais ou casas a menos. Nós tivemos nos anos 10 um conjunto grande de construção de habitações. Eu ontem vinha com a minha mulher, passámos a ponte e passámos na Portela. Tem ali todo aquele conjunto de habitação que está ali. São centenas de apartamentos. Eu vivi lá. Como? Eu vivi lá. Pronto, são centenas de apartamentos que hoje tu não vês construir. É verdade. Nos anos 90, nos anos 10, faziam-se mais de 100 mil habitações por ano. Neste momento fazem-se 20 mil. Para sermos mais exatos, no ano 2000 faziam 125 mil fogos em Portugal. Carlos, em 2023 são os últimos números que eu tenho, dá mais ou menos 23 mil fogos. 23 mil fogos por ano. Isto é uma vergonha. É. Agora, aliás, víamos a construção na Amadora, na linha de Sintra, na linha de Cascais, na linha de Vila Franca, na margem sul, e isso satisfazia de algum modo a população. Evidentemente teve aqui um problema depois, foi no final os problemas do crédito que surgiram nos anos 10. Sim. Mas enfim, a política tem que saber compensar isto. Eu aqui há dias falava com um amigo, com uma pessoa com quem trabalhei e que está hoje ligada à construção. E eu perguntei, mas porquê é que isto não há construção? E ele falou, ele é que disse esta expressão. Pensar na construção é estratégico, é um problema do território. Efetivamente, há 3 ou 4 aspectos muito relevantes. Primeiro, transportes. Porque há uma falácia, não sei se estás de acordo, mas nem toda a gente vai poder viver dentro das cidades. É evidente. E já agora, viver dentro das cidades não é a coisa mais agradável do mundo. É evidente. Se tu tiveres uma boa rede de transportes que te ponha na periferia, num sítio com espaço, em meia hora, estás feliz da vida. É evidente. Esse é que é o tema. É assim que se passa nas principais cidades do mundo. Esse é que é o tema. É criar zonas de periferia agradáveis. Claro. O que é que as zonas de periferia têm que ter de agradabilidade? Tem que ter transportes que os traga às grandes cidades. Que os traga às cidades, Lisboa, Porto, etc. Tem que ter, mas transportes não pode ser autoestradas. Porque as autoestradas o que traz é as pessoas para as filas do trânsito nacionais. Comboio rápido. Tem que ser comboio rápido, metros. Agora vamos à prova dos 9. O que é que tu tens? Tens a linha de Cascais, que é uma desgraça no transporte que tens. A linha de Sintra, que é uma desgraça no transporte que tens. E depois começas a ver outras zonas limítrofes. Só uma parte delas é que tem metro. Não tem mais. Camilo, eu trabalhei no Tagus Park, não tinha transportes. Pois, ora lá dá um bom exemplo. O Tagus Park é uma zona de desenvolvimento que foi criada em Oeiras. Desenvolvimento, tem milhares de trabalhadores, não tem transportes. Sim. Toda aquela. Foi pensado aquele comboio que foi feito em Oeiras, que se pensava que ia. O Sato, que ia da estação de Oeiras até a estação do Cacém. Nunca passou ali do centro comercial. E não há transportes. Tem que ter transportes. Transportes ferroviários, nomeadamente metros. Tem que ter serviços públicos, tem que ter escolas, tem que ter serviços de saúde. E tem que ter áreas urbanizáveis agradáveis para as pessoas viverem. É isso que é planeamento urbanístico do território. É isso que é planeamento. E este planeamento urbanístico não existe. Desapareceu completamente. Isto é que é estratégia. A estratégia é agora vamos a curto prazo com estas medidas resolver o problema da habitação. Não vamos. Não, isto são... Aliás, esse é outro erro. As pessoas pensam que a habitação se resolve com uma penada. Não é. Isto leva anos a fazer isso. E é um cluster de medidas. E esse meu amigo dizia-me outra coisa que eu achei interessante e acho que ele tem razão. É que havia, até à grande crise do crédito de 2008, 2009, 2010... havia todo um conjunto de empresários pequenos e médios que eram promotores, construtores e promotores nas grandes cidades, na periferia. Desapareceram. E eu perguntava-lhe, mas desapareceram, mas não podem voltar a aparecer? Não, porque o know-how desapareceu. As pessoas, umas formaram-se. Aliás, o engenheiro Fernando Santo, quero recordar às pessoas, deu aqui já 2 vezes entrevistas ao canal Acordino, onde refere sempre isto. Umas formaram-se, outras mudaram de profissão e outras emigraram. E, portanto, quando voltámos ao boom da habitação a partir de 2016, 2017, as empresas não tinham mão de obra para fazer isto. Que não é ensinada nas escolas, porque estes cursos não são ensinados nas escolas. Ainda tens este problema. Não. E hoje não existe. Tínhamos aquele construtor,
Normalmente até eram pouco apreciados, eram não sei o quê, ganhavam, mas um fazia um prédio com 5 andares, outro fazia um prédio com 4 andares, outro fazia 10 vivendas. Isso desapareceu. Isso desapareceu. Portanto, o problema da habitação, estas medidas são boas, porque pelo menos a certo nível do investimento vão. Agora, há um tema também, e aliás o Pedro brinca no trabalho deles, falam que é as medidas em V, aquelas que se fazem e que depois desaparecem. É verdade. O problema destas medidas é, e daqui a 4 ou 5 anos, quando existirem novas eleições, se ganhar outro partido isto desaparece ou não. Isto cria uma enormíssima incerteza aos investidores. Mas estas medidas são bem-vindas, porque pelo menos nesta fase retiram este tipo de ónus. Só um tema, mesmo para acabar, estamos a ocupar muito tempo, não existindo construção suficiente, o papel do Estado aqui é importante, nomeadamente na disponibilização de imóveis para habitação. E o Estado tem centenas, milhares de imóveis para habitação. Milhares, centenas. O exemplo típico é sempre falado, é o antigo Ministério da Educação na Avenida 5 de Outubro. Cuja residência universitária foi prometida há 5 anos e continua por resolver. Um prédio com 7, 8, 10 andares, com aquela área que teria para 30, 40, 50, 60, 100 apartamentos. Está ali, olhar para todos. Quer dizer, se calhar vale a pena dar aquilo para o alojamento local, porque alguém pega naquilo e põe aquilo no alojamento local. Rapidamente, num ano aquilo está a funcionar, pelo menos faz a melhoria do turismo. Portanto, isto é um aspecto importante, e isto releva também da falta de planeamento estratégico dos políticos. Sim. Isso aplica-se depois à saúde, em que toda a gente sabia que os médicos se iam reformar, mas não se fez muito. E isso os professores? Aos professores, toda a gente sabia que os professores se iam reformar, não se fez muito. Temos déficit de planeamento. Agora, desculpa lá, vou continuar e voltando ao tema que falaste há pouco da reforma. Aquela questão da relação entre reformas estruturais, como é o caso aqui na habitação e também nos impostos, e depois a relação com a perda de votos. Eu aqui há dias estive a ler um estudo do think tank Bruegel. do Bruegel, que é um think tank muito interessante sobre temas de economia e política, e o estudo chama-se mais ou menos isto: a economia traiçoeira de reformas, ou a economia política traiçoeira de reformas estruturais. O que é que o estudo diz? Diz uma coisa interessante, que é isto é feito com base numa série de estudos que eles fazem, o conjunto de estudos. As medidas de liberalização da sociedade trazem sempre efeitos positivos. Isto é um estudo feito sobre uns 70 ou 80 países, onde Portugal está incluído, a partir de países democráticos com eleições. O estudo vai até aos anos 70, na análise das eleições. O estudo foi feito em 2020, originário, e o Bruegel em 2024 agora fez um apanhado do estudo sobre essa matéria. E o estudo diz que, ponto número 1, as medidas de liberalização das sociedades trazem efeitos benéficos e positivos para as populações. Isso está provado. Está provado, não. Quer dizer, o estudo do Pedro Brinca fala numa perspectiva futura, este estudo fala naquilo que foi a análise do passado. Desde 1990, ano 2000, o ritmo das medidas de liberalização foi-se reduzindo. Ou seja, ninguém quer tomar medidas difíceis. Porquê? Porque isto tem impactos traiçoeiros em quem toma as medidas. Votos. Nos votos. E eles dizem que, por um lado, muitas vezes estas medidas têm um impacto negativo a curto prazo, apesar do impacto positivo a médio e longo prazo. Outra vez o estudo do IRC, na prática, diz um pouco isso, porque ele diz que o PIB sobe, diz que os salários sobem 2% no prazo de 8 a 10 anos, mas diz também que depois há o tema do déficit orçamental de curto prazo, mas diz que todos estes estudos, a generalidade destas medidas tem um impacto positivo a curto prazo, negativo a curto prazo, mas sempre um impacto positivo a longo prazo, e portanto isto tem um impacto traiçoeiro. São medidas, reformas estruturais, são traiçoeiras para as pessoas. Só uma nota, eles também dizem que no estudo que as medidas de natureza fiscal e monetária são basicamente destinadas a correções de curto prazo. Pois. E as reformas estruturais é que fazem aumentar, é que fazem melhorar as medidas de longo prazo. É que fazem melhorar a situação de longo prazo das sociedades e das pessoas. Atenção, quando eu falo melhorar a longo prazo, é as pessoas. Sim. Não é grupos, é as pessoas em geral. E é interessante que... Consegue-se quantificar? Eles quantificam, no estudo quantificam e dizem que
há um impacto completamente diferente se as medidas são tomadas num ano de eleitoral ou antes do período eleitoral. Portanto, a sugestão deles é... Faça logo, logo tem as eleições, faça logo. Isto nós sabemos, isto é quase empírico, mas aqui é feito de uma forma, é bom senso, mas é feito de uma forma, digamos, estudando uma série grande de países. E, portanto, o que quero dizer é que as reformas são benéficas, se forem benéficas eleitoralmente, se forem feitas imediatamente no início do ciclo eleitoral. Se forem feitas, tenho aqui os números, se forem feitas fora do ano das eleições, tem impacto entre 0,5% a 1% nos votos. Mas se forem feitas no ano das eleições, em geral, tem um impacto negativo nos votos de pelo menos 2,5%. 2,5%. Mas vão mais longe, porque depois separam entre os setores financeiro e não financeiro. Se as reformas de fundo foram feitas sobre o setor não financeiro, e separam isto entre situações em que os países estão em depressão ou em que os países estão em crescimento. Num país em depressão, como por exemplo tivemos nos anos da intervenção da Troika, uma reforma estrutural profunda tem um impacto nos votos que pode ser de 10%. É muita coisa. 10% no setor financeiro e 10% na economia real. Isto está quantificado por eles. Se as reformas forem feitas no momento de crescimento económico, sim, o impacto é à volta de 3% negativo. Apesar de tudo, se for no setor financeiro é um impacto negativo, se for na economia real é um impacto positivo. Portanto, em resumo, uma reforma estrutural feita num país em crescimento, num país com grande dinamismo, digamos, económico, essa pode ser feita sem grandes problemas. Uma reforma estrutural, quando o país está numa situação mais ou menos normal ou numa situação de depressão económica, sim, o impacto é enorme, mas, Carlos, fora em 10%. Agora vamos para a realidade portuguesa. Nós não estamos com crescimentos espetaculares do PIB, mas temos uma taxa de desemprego muito baixa, de 6,5% ou 6,7%, ou lá o que é. Ora, quem tem uma taxa de desemprego tão baixa, era a altura para começar a mexer no mercado laboral. Era. Mas agora aqui temos a questão que este estudo nos traz, que é, em anos eleitorais, em princípio de ciclo eleitoral tem menos problemas, em fim de ciclo eleitoral tem mais problemas. O problema do ciclo eleitoral atual é que não há maioria e não se consegue fazer nada. O problema do ciclo eleitoral atual é que não há maioria por um lado e por outra há uma enormíssima probabilidade de eleições a curto prazo. Portanto, mesmo que o governo consiga durar os 4 anos, sim, a atuação de todos os agentes é moldada e é condicionada pelo facto de pensarem que a curto prazo podem existir eleições. Portanto, na prática, estamos num ano eleitoral mesmo que não seja. Sim. Ou seja, estamos no pior dos mundos. Estamos no pior dos mundos. Mesmo que o ano não seja um ano eleitoral, estamos num ano eleitoral entre aspas, porque isto é assim, quer dizer, as pessoas atuam em função daquilo que pensam que vai ser o futuro, sim, o futuro mais próximo. E, portanto, neste momento, eu acho que toda a gente, todos os partidos, o partido do governo diz que não, diz que vai durar 4 anos, naturalmente faz parte. Todos os partidos dizem que vão procurar que seja uma solução estável, mas eu acho que todos têm na sua cabeça que a curto prazo podem existir eleições. Não quer dizer que vão existir, podem existir eleições. E, portanto, a sua atuação é uma atuação pré-eleitoral, é uma atuação com essa natureza de eleitoralismo. Tu tens o link do estudo. Como? Tu tens o link do estudo. Tenho. Então a gente, para prometer aos seus espectadores, nós vamos disponibilizar aqui nos comentários depois o link do estudo para poderem diretamente ver, que eu acho que vale a pena, porque nada melhor do que pessoas irem lá confirmar. É porque além de ver o estudo do Bruegel, depois fui ver os estudos, algum dos estudos subjacentes ao estudo do Bruegel, onde tem os países. Mas o do Bruegel são 5 ou 6 páginas e é muito claro tudo isto. Ponto número 1. Em anos eleitorais, reformas estruturais podem trazer, para alguns grupos, podem trazer aspectos negativos, mas são sempre benéficos a longo prazo. E, portanto, os partidos que tomam essas medidas em anos eleitorais perdem votos, por este efeito imediato, dá algum prejuízo em pequenos grupos. Mas, uma coisa que é interessante, diz que muitas vezes o que se prejudica são pequenos grupos. Mas são pequenos grupos com uma grande capacidade de fazer barulho. Claro. São que eles têm mais voz na comunicação social. E portanto isto é um tema também que também parece que muitas vezes os prejudicados são só pequenos grupos, mas são pequenos grupos com capacidade de fazer muito alarido comunicacional. E se os pequenos grupos fazem grande alarido comunicacional, isto impacta através dos meios de comunicação
impacta Carlos, negativamente. nós tivemos uma semana marcada pelas eleições na Madeira e alguma agitação agora à volta disso. Primeiro ponto, não é irrelevante para o Governo que o PSD tivesse ganho as eleições da Madeira. Não é irrelevante. Não. Isto tem muita importância por causa das europeias que vêm aí. Eu acho que não é irrelevante, que não é irrelevante. Acho que, por exemplo, o facto do Governo ter ganho com os temas ligados ao PSD da Madeira, e eu não sei efetivamente se no PSD da Madeira não deveria ter havido uma alteração da sua liderança, e se calhar se a sua liderança tivesse sabido interpretar um pouco aquilo que são o sentido hoje o sentido das coisas, se calhar não tinha aparecido. É relevante ter ganho as eleições, é relevante o PS ter ficado a 36% contra 21%, são de 15 pontos percentuais de diferença, é quase o dobro. E o JPP tem menos 2 deputados do que o PS apenas. E o JPP tem muito menos 2 deputados, mas é interessante ver o JPP e o Chega, é interessante olhar para a situação da Madeira versus continente nesta lógica dos partidos que são, entre aspas, antissistema. Sim. O Chega assume-se como antissistema. Em Portugal teve 18 ou 17, 18% dos votos, ali teve 9%, estabilizou. Mas aparece o JPP, que também tem lives de partido anticorrupção, de alguma componente também populista. Sim. Só que é de esquerda. É uma coisa curiosa. É um partido que ocupa um espaço na esquerda. E já fez uma coligação. É uma coisa completamente abstrusa. De ver aquela tentativa do pé. É disparatada. Eu acho que aquilo até pode custar ao próprio JPP a sua credibilidade. Pode claramente custar ao JPP a sua credibilidade. E acima de tudo, que aquilo é uma ação do PS para tentar desvalorizar a vitória do PSD. Um bocado como fez aqui o LIVRE, dizendo nós pomos o Chega de parte e a esquerda ganhou. Sim. E ali é o que eu estou a fazer, é um pouco o mesmo. Cancelaram um partido. É cancelar um partido, este partido não conta, as pessoas que votaram neste partido não contam e agora a esquerda ganhou. É completamente irrelevante. Mas eu acho que foi importante o PSD ter ganho as eleições para o PSD daqui, foi importante ter ganho as eleições na Madeira, e eu acho que foi importante do ponto de vista de quem, por exemplo, como eu não quero o Partido Socialista no governo, foi importante a derrota que o Partido Socialista teve na Madeira, porque teve uma derrota no meio deste cenário todo, manteve o seu número de votos, mas não subiu nem um bocadinho. Sim, sim. Com aquela ideia que vamos mudar, não subiu nem um bocadinho. E aqui se procurou disfarçar. Aliás, o Pedro Nuno Santos foi à Madeira com ar de entusiasmo na vitória, e depois ficou a 15 pontos percentuais do PSD, que é uma enormíssima descida. Aliás, eu acho que o Pedro Nuno Santos está a fazer uma coisa. Eu, no princípio do ano, escrevi um artigo sobre o mito da unidade no Partido Socialista, em que eu acabava dizendo que o Pedro Nuno Santos vai levar o Partido Socialista sempre a descer. Não sei se vai acontecer. Agora, Pedro Nuno Santos está a levar o Partido Socialista permanentemente para a esquerda, mesmo que não diga. É. E eu estou convencido que dentro do Partido Socialista há muitas vozes, aquelas mais tradicionais, mais moderadas, que não estão de acordo com a estratégia, a própria estratégia de levar como cabeça de lista das europeias uma senhora que gosta muito da vida internacional comunista, é uma coisa um bocadinho confusa, não é? Mas eu acho que tem impacto. Acho que o Luís Montenegro ficou satisfeito pela vitória, acho que não ficou satisfeito pelo líder. Vai ser complicado de governar. Se calhar vamos ter outra vez eleições na Madeira. Porque os partidos na Madeira, o Chega diz que não faz coligações com o Montenegro, neste caso é o Chega, diz que não faz coligações com o Montenegro, com o líder da Madeira, é o meu homónimo, não somos familiares. Miguel Albuquerque. Parece-me que a Iniciativa Liberal também já disse mais ou menos o mesmo. Não sei como é que será. Vamos ter que aguardar. Mas esta semana foi conversa também a questão do orçamento. O Presidente da República já vai fazer mais avisos, a dizer que era bom que as forças se entendessem, que é para termos o Orçamento de Estado. Marcelo está com receio de ter que convocar novas eleições, tal como fez em 2019. Eu acho que não vai ter grandes alternativas a isso. Aliás, em 2021. E eu acho que este país precisava de um orçamento de simplificação do próprio país.
O orçamento é de uma complexidade atroz. Sim. Eu já lá vou a esse tema, mas eu anteontem estive a olhar para o orçamento e vou ler só aqui um bocadinho das medidas que o orçamento tem, o atual, o que está aprovado para agora, fora daquilo que é o normal, em termos de medidas orçamentais. Por exemplo, reforço do IRS jovem, 200 milhões de euros. Devolução das propinas, 215 milhões de euros. Gratuitidade dos passos, 126 milhões de euros. Alargamento das bolsas de mestrado, 23 milhões de euros. Alojamento estudantil apoio, 14 milhões de euros. Reforço do abono de família, 100 milhões de euros. Salário mínimo nacional, impacto fiscal, 100 milhões de euros. Trabalho suplementar, 25 milhões de euros. Porta 65 jovem, 37 milhões de euros. Porta 65 mais, 4 milhões de euros. Apoio extraordinário às rendas, 250 milhões de euros. Habitação pública a rendas acessíveis, 216 milhões de euros. Primeiro direito à habitação, 330. Isto continua. Nós criámos aqui um modelo, e eu lembro, por exemplo, do caminho da servidão, e agora alguém falou nisso com esta história dos 35 anos do IRS. Estamos a criar um modelo de orçamento e um modelo de intervenção do Estado na sociedade, que é um caminho da servidão de toda a gente. Sim. Quer dizer, aqui há dias falámos no tema e eu penso que falei aqui. O Dr. Carlos Tavares deu-nos uma entrevista, vai ser publicada aqui no YouTube esta semana, mas deu-nos uma entrevista sobre a parte da fiscalidade também, no Corporate Business. E ele dizia uma coisa muito interessante. Dizia assim: se vocês forem comparar aquilo que é os códigos que nós aprovamos em 1988, tanto o IRS como o IRC, com os atuais já não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Complexificou-se extraordinariamente o processo. A esquerda adora as coisas complexas. Porquê? Porque quer, acima de tudo, as mensagens imediatas para os grupos que quer satisfazer. Quer dizer, este é o tema agora do IRS jovem. Eu só espero uma coisa, é que os jovens, quando chegarem aos 35 anos, exijam que o IRS seja aquele para toda a gente. E não queiram pagar acima. Mas ontem o Público, o Expresso, tinha um artigo online que dizia: os jovens ricos vão ser beneficiados, porque ganham mais de 6, 7 mil euros por mês. Os jovens ricos, dizia. Ricos estava entre aspas, mas eu não sei se muitas vezes colocar entre aspas desvaloriza ou valoriza. Não, a questão é só esta: considerar rico quem ganha esse salário, quando na prática isso, o valor cai quase para metade, isso diz tudo, não é? O Camilo diz outra coisa importante: nós vivemos hoje num mundo de concorrência internacional. Pois. E a concorrência faz que nós queremos reter talento. E temos que entender, porque às vezes a esquerda diz que quem ganha mais é por favor, é por cunhas. É mentira. É verdade. É mentira. Claro que há pessoas que é por favor, claro que há pessoas que é por cunhas. Vai haver sempre. Mas a generalidade da população, os que ganham mais, são aqueles que fizeram para lá chegar. São os melhores alunos das faculdades. E os melhores alunos das faculdades acabam por ter melhores empregos. Um aluno que acaba o técnico num curso de engenharia aeroespacial tem um bom ordenado. Agora, se nós não lhe pagarmos bem cá, vai para a Boeing, vai para a Airbus, vai para as companhias internacionais que fazem. E, portanto, vivendo num mundo de competitividade internacional, a tributação e a forma como nós valorizamos os nossos talentos é importante. Não é tudo. É importante. Faltam carreiras, faltam empresas, faltam percursos profissionais. Mas aqueles que ganham os chamados ricos, que têm ordenados dessa natureza e que temos que entender que 98%, 99% merecem esse tipo de salário numa ótica de concorrência internacional. Se nós nos beneficiarmos, vão-se embora. Porque a concorrência é mesmo assim. E nós queremos ter talento. E o melhor talento temos que valorizar toda a gente, mesmo os que ganham acima disso. Outra vez, isto leva-nos outra vez ao tema do espírito protestante e do espírito católico, não é? Eu às vezes parece-me que os partidos de esquerda é o catolicismo ateu, não é? É um bocadinho o catolicismo. É a Igreja Católica sem Deus e sem Jesus Cristo crucificado. Parece-me que procuram. Agora, efetivamente, quer dizer, o Orçamento do Estado está sempre a subir. Este ano sobe, o orçamento é 8 ou 10%. 40%, por acaso tinha aqui os números, 40% do Orçamento do Estado, 40% são transferências sociais. Estou aqui os dados de 2023. É muito. 40% são, dos quais 28%, destes 40%, 28% são pensões e, portanto, 12%
São transferências. Isto significa qualquer coisa como são 46 mil milhões de euros. Depois temos 28 mil milhões, agora serão 30 e qualquer coisa de salários. 15 mil milhões por aí em consumos intermédios. E os investimentos andará por 6, 7 mil milhões de euros. Outra vez estamos aqui uma políticas de favorecimento de grupos de curto prazo, sem olhar para o investimento. O problema também qual investimento? Só se aposta na distribuição, não só se aposta na criação. E não se aposta na criação. E a criação aposta-se a 2 níveis, reduzindo os custos do Estado, reduzindo o nível de serviços que são aqueles programas, estes programas todos que eu falei, que são muito mais. Eu depois já não tive para tomar nota de mais e disse aqui mais uma série deles, que são 400 ou 500 milhões de euros. Só o custo administrativo disto é uma coisa descomunal. E nesse sentido, não estás preocupado com este conjunto de medidas de curto prazo que estão a ser tomadas? Por exemplo, a questão da da redução e, aliás, a abolição mesmo do IRS jovem, que o próprio Primeiro-Ministro diz que custam 1.200 milhões de euros. Este dinheiro não podia ser aplicado numa reforma a sério? Podia, devia, mas não vai ser. Outra vez, porque estamos no ano eleitoral, entre aspas. E a ganhar as eleições de 9 de junho. E esta febre e a ganhar depois as eleições que irão acontecer. E há que aprovar o orçamento. E estamos todos numa lógica de puro populismo e de agradar a curto prazo. Quer dizer, esta coisa dos 35 anos. O Ju Chega ontem veio dizer que devia ser 40. Sim. Se calhar o PS vai dizer que devia ser 45. Eu comentei isso hoje de manhã. Como é que uma pessoa de 40 anos pode ser considerado jovem? Eu ontem li alguns nas redes sociais, porque não 45, porque os jovens agricultores são até aos 45 anos. Exatamente. Na prática é o bacalhau ao pataco. Quem der mais bacalhau ao pataco é uma expressão antiga da Primeira República, que as eleições faziam-se, quem ganhava era quem oferecia bacalhau ao pataco. Para quem não se lembra que pataco eram 4 tostões, 4 tostões eram 40 centavos, 40 centavos eu nem sei bem dizer quanto é que é isso em euros, mas é evidentemente que são medidas que eu entendo que são medidas completamente populistas. O governo está a governar também para eleições. O governo está a governar para eleições. Vai aumentando despesa. Vai aumentar a despesa. Significa que a prazo nós não vamos conseguir baixar os impostos. Será que o governo vai ser capaz de reduzir outras despesas? Não vai. Não. E esse é que é o aspecto perverso. Pois. O aspecto perverso é que, e outra vez a lógica destas falácias económicas, só se diz metade da história. Sim. O governo vai fazer isto e isto vai custar aos outros todos. Pode dizer. Alguém vai pagar isto. Camilo, é uma medida, pode ser tomada, mas é bom dizer que vamos reduzir o IRS dos jovens, vamos ter este impacto, mas quem vai pagar isto são os outros. Claro. Nós temos que ter as contas públicas equilibradas. Vamos fazer tudo isto, mas quem vai pagar são os outros. E, portanto, nós estamos a fazer... Só se diz metade da história. Estas medidas são preocupantes. Eu espero que o Governo agora pare com este tipo de medidas de natureza mais populista e despesista. Porque, efetivamente, uma situação... Nós temos que fazer uma coisa no futuro. Deveríamos fazer uma coisa no futuro. Reduzir a despesa pública. Sim. Reduzir a dívida. Reduzir a dívida. Porque a dívida leva-nos em juros. São 5%. Gastamos quase tanto em juros do que em investimento. Gastamos tanto em juros como em investimento. Carlos, mas tu, com o panorama que se criou na última semana, estás convencido que vamos mesmo ter orçamento de Estado para 2025? Tal como quer o Presidente da República? Ou ainda muita água vai correr sobre as pontes? Vai correr muita água, mas eu acho que depende muito das sondagens nessa altura. Se os partidos, nomeadamente o Partido Socialista e o Chega, não tiverem grandes favorecimento nas sondagens e se não entenderem que vão ganhar com isso, admito que possam viabilizar um orçamento. Mas atenção, o orçamento que for viabilizado vai ter medidas despesistas. Vai ter medidas despesistas para ser viabilizado. Porque hoje o que vemos é os partidos. O Partido Socialista, o Latino, disse que é o partido um bocado da hipocrisia. De antes não queria nada, agora quer tudo. Agora quer tudo. Quer dizer, agora tudo o que é despesa, mais despesa, o PSD diz, o Governo diz, vamos fazer uma despesa de 100. Sim. O Chega diz 110, o PS diz 120. Carlos, passamos a vida nisto. Aparentemente está a funcionar porque o PS e o PSD continuam muito próximos um do outro, não é? E aparentemente está a funcionar. Mesmo assim, com o PS e o PSD muito próximos um do outro, e as diferenças não são muito significativas, mesmo assim, o PS tem sempre dificuldade em ver esse tipo de lógica. O PS quer sempre... Porque o PS também se afastou. O PS e o PSD eram mais próximos no passado, penso eu. Agora o PS afastou-se.
E o PSD está com este tipo de medidas que são medidas de curto prazo, dirigidas a grupos específicos, curto prazo, e quer dizer, no fundo é com isto, o PS com isto tem uma prenda que é só tem os idosos a votar no PS. O PS perdeu os jovens, porquê? Porque perdeu esta noção de longo prazo, Sim, perdeu esta noção de... E o PS, qual é o interesse do PS? O PS quer votar ao governo rapidamente. Queremos, quer não. Porque é uma condição de sobrevivência. O PS, com esta encostar à esquerda, até hoje o Bloco de Esquerda diz que a União Europeia a Ucrânia tem que entrar na União Europeia, que é uma coisa espantosa, nunca tinha ouvido isto tão claro do Bloco de Esquerda. Eu acho que o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o PS começam a entrar em competição para liderar toda a esquerda. O Chega acha que vai ser, o André Ventura acha que vai ser primeiro-ministro, até um ataque permanente ao governo. E, portanto, como é que isto se ganha? Ganha-se com medidas populistas, demagógicas e irresponsáveis. E, portanto, começamos a ter um país com algum nível de responsabilidade. Quem é que põe isto na ordem? Quem é? É a União Europeia. É verdade, senão estávamos a caminho de outra bancarrota já. Exatamente. Bom, e assim se passou uma hora, já reparou, não tivemos connosco o Joaquim, não tivemos connosco o Jorge Marrão também, já recordei, o Joaquim teve um pequeno procedimento cirúrgico, o Jorge Marrão está em viagem neste momento e, portanto, não pode fazer o Think Tank de hoje. Mas como nós criámos um hábito e queremos respeitar esse compromisso, por respeito para consigo, acabei por fazer o Think Tank com o Carlos Albuquerque, que eu quero agradecer. Foi o programa desta semana, mas antes de irmos embora, não quero deixar de lembrar que o canal Acordo Dinheiro tem várias parcerias, a principal é com a Prozis, a outra ainda com a Belt Seguros e o programa Think Tank tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Fique bem, voltamos na próxima terça-feira, para o final o pedido sempre, coloque um gosto, faça partilha nas redes sociais e subscreva o canal. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Muito obrigado, fique bem e até amanhã às 8 da manhã.